Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos falar sobre o emagrecimento. Em nossos estúdios eu recebo Maria Viola, que é mestre em nutrição humana e docente no curso de nutrição do Centro Universitário de Votuporanga. Recebo também o Felipe Gomes, que é mestrando em psicologia experimental e é uma pessoa experiente para falar sobre o assunto, porque emagreceu 55 quilos. Felipe, quando eu te conheci, eu quase não acreditei que você emagreceu 55 quilos. Porque quem te vê assim magro, elegante, todo bonitão, não calcula que há algum tempo atrás você tivesse um problema com a obesidade, não é? Uhum. E mais incrível é que você emagreceu tanto sem fazer cirurgia bariátrica, e a tua experiência acho que é bem interessante para a gente contar para o pessoal que está em casa e que está lutando para emagrecer, que está sofrendo, que está na batalha. Eu queria saber, para a gente começar essa nossa conversa, como foi que você engordou? Tá. Olha, Nínive, quando era pequeno, eu sempre fui uma criança gordinha, uma criança acima do peso, né? Você gostava muito de comer? Ou você era aquela pessoa que engordava sem comer muito? Não, eu gostava bastante de comer, assim, eu comia de maneira bastante livre. Você pensava, assim, vivia pensando em comida? Não vivia pensando em comida, mas também não controlava, não tinha limite, assim, né, específico. E aí eu fui me tornando uma criança gordinha, fui crescendo e tal, mas sempre uma criança gordinha. Eu me destacava na turma já por estar acima do peso. E tinha preferência por alimentos industrializados ou tinha... Olha, eu comia bastante coisa industrializada, porcarias, né, como a gente pode falar, que toda criança sempre gosta, né? Bolacha, cachorro-quente, salgadinho, esse tipo de coisa. E trocava refeições por lanches? Sim, acho que com uma certa frequência. Eu preferia lanches e salgadinhos, coisas desse gênero, do que comida, arroz, feijão, prato salada, de comida. Legumes. Quando a coisa acontece com a criança é muito complicado, né? Porque a criança, ela não tem aquele entendimento de que aquilo prejudica a saúde. Então, quando a mãe começa a pegar muito no pé, eu já vi casos, assim, relatos de pessoas que tiveram um problema no seguinte sentido: a mãe começa a falar, filho, você não come, não é para comer, a criança começa a se sentir rejeitada. Ela não tem bem aquele entendimento. Então, é muito difícil para a mãe, para a família, lidar com a criança que está gorda ou que está num processo, né, desenvolvendo essa obesidade, e acho que precisa até de um acompanhamento. Não sei, Maria, você concorda? Porque a criança se sente rejeitada. Que a mesa vira um inferno, né? Lógico que precisa de um acompanhamento, dependendo do caso, inclusive um acompanhamento com psicólogo, que é super importante para a orientação. E um acompanhamento com nutricionista, sem dúvida. Mas eu acho que o que tem que ser trabalhado é a família e não a criança, como uma ilha na família. Tá? Então tem que ser trabalhado todo o hábito familiar, porque se aquela criança ela está comendo produtos industrializados ou ela tem um hábito alimentar errado, onde é que ela aprendeu esse hábito alimentar? Foi geralmente, com a família. Mas também tem duas coisas. Até outro dia a gente estava fazendo um estudo sobre a publicidade infantil. E aí nós acabamos caindo num vídeo que trata justamente do problema da obesidade relacionada ao consumismo propiciado pela mídia, né? Então aquelas coisas dos alimentos com personagens, essas coisas que as crianças acabam querendo comer, e o apelo, né, das grandes lanchonetes, das marcas. Então também a criança, ela vive num universo ou num contexto propiciado pela mídia que incute como valores, como sendo gostoso, aquele lanche que vem com o brinquedo. Também existe toda uma pressão. Acredito que a família é o lugar principal. Mas fora da família também existe toda uma pressão das multinacionais que fabricam essas guloseimas que são deliciosas, né? Na verdade a gente gosta, porque gordura e bacon é uma delícia. Eu concordo, mas aí é que entra o papel da mãe, principalmente da mãe. Quem é que autoriza, quem é que compra com frequência isso? Porque uma coisa é comprar esse produto industrializado que não é nutritivo, que não vai fazer bem para a criança, esporadicamente. Porque o problema é a regra, não é a exceção. Essa criança comer isso esporadicamente, não tem problema. Agora, o que está acontecendo é que a família está trocando
todos os dias por facilidades, né? Porque é fácil para a mãe. Miojo, né? Miojo, sei lá. E macarrão instantâneo é uma coisa que... é fácil para a mãe e para a família. Esses produtos, né, fáceis, tem aí uma gama enorme em qualquer esquina, você compra qualquer produto dessa linha e tá pronto, é só abrir, não tem dificuldade nenhuma, não tem que lavar, não tem conservação. Então, fica muito fácil. Você está falando fácil. daqueles alimentos que são super processados. Quanto menos processado o alimento, melhor. Não, eu estou falando de todos os produtos industrializados. Sim, mas quando você fala industrializado, por exemplo, são quanto os macarrões mais... instantâneos, as bolachas, a linha de refrigerantes, de sucos de caixinha, de sucos artificiais, de maneira geral, de pozinho de caixinha, de todos industrializados. Os lanches em geral, né, de maneira... Mas quando você fala lanche, não é, por exemplo, a gente pegar um pão de forma, colocar lá um queijo, um bife e uma folha de alface. Então, esse lanche tudo bem. Depende do lanche. Se isso virar rotina e ela substituir isso todos os dias, não é legal. Entendi. Ô Maria, também tem a questão, né, de que eu acho que além disso tudo ser muito prático, muito fácil, a criança acaba acostumando com o paladar desse tipo de alimento. Sem não é? dúvida. Porque é muito mais gostoso, né, na verdade. É difícil a gente tirar isso da criança. Então, mas não é a questão de ser gostoso, Nini, é a questão dela se habituar com o sabor. O Felipe está aqui, vai contar pra gente, porque ele viveu os dois lados. A partir do momento que você conhecer o outro sabor, o outro também é gostoso. Ai, Maria, eu fico querendo você lá na minha casa, porque eu tenho um menino pequeno que todos os dias eu brigo com ele. Desde quando ele tem 1, 2 anos, eu brigo com ele, porque ele é o contrário disso tudo que nós estamos falando. Ele odeia bolacha, nunca tomou refrigerante, detesta chocolate. Eu acho que é uma coisa perigosa, assim. Eu fico olhando para ele, eu acho que ele deve ter algum problema que ainda não foi descoberto, porque ele odeia chocolate. Só que, por outro lado, ele só come todo santo dia, desde quando ele se entende por gente, arroz, feijão, ovo e banana. Só. Se ele vai no aniversário, ele não come nada. Nada, bolo, nada das guloseimas, ele só come arroz, feijão, ovo e banana. Entendeu? Então, é um problema ao contrário, né? Porque também tem ele come montanhas de arroz, feijão, ovo e banana. Eu acho que nenhum extremo é bom, né? Para qualquer coisa que a gente faça na vida, nenhum extremo é bom, né? Então, acho que a Maria certamente pode falar melhor dessa questão de balancear a alimentação, mas eu acho que também esse extremo a gente tem que tentar trabalhar para tentar ser evitado. E eu acho que dá para a gente retomar aquela questão da família, né? Que a Maria apontou muito bem, que eu concordo muito com ela, de que se a criança adquire aquele hábito, adquire aquele costume e começa a ter o paladar bastante agradado por esse tipo de alimento, é porque a família... proporcionou isso. Proporciona, a família tem essa prática no dia a dia. Não é verdade, em casa a gente é uma casa de gordo, todo mundo come muito de tudo. E essa criatura, ela não come nada. Não, eu entendo. Acho que esse caso, Nini, a gente pode entender como... Ele põe a carne na boca, ele fica assim, ó. Ai, não consigo, ai, não consigo engolir, preciso cuspir. Ele não engole. Ô, Nini, talvez esse caso seja uma exceção, né? Mas o que a gente diz aqui é que, via de regra, esses hábitos alimentares muito inadequados que a gente encontra, né, muitas vezes eu acho que é por causa que a família... propicia, a família acostuma. Mas não existe uma criança que tem um paladar difícil, Maria? Isso não existe? Porque não existe, mas tem que ser trabalhado, né, eu não sei. Você tem que apresentar formas diferentes de preparações para essa criança, outros cortes, talvez se você cortar diferente esse legumes, essa fruta, preparar diferente esse legumes, essa fruta, essa hortaliça, eu já fiz em formas diferentes. Chantagem, já come e fala, ai que tá uma delícia, olha que delícia, aviãozinho. A gente tem que tomar cuidado, que acho que a chantagem ela pode ser mais perigosa. Felipe, né? eu sou uma escrava desse problema. Acho que isso é um perigo. Eu acho que assim como eu, deve ter muita mãe em casa que está se identificando, porque você quer que a criatura coma. Aí você faz, por exemplo, brócoli. O maior problema na minha vida é por causa do brócoli, porque eu quero que ele coma pelo menos brócoli ou pelo menos tomate. Então aí ele fala, não, então tudo bem, então hoje eu vou comer alface. Aí ele coloca uma folha, e aí aquela luta todo santo dia, aí ele mastiga, faz careta. E a gente vai se desgastando e começa a ser um problema na relação isso. E desde bebê, você põe as coisas na boca dele, ele não engolia. Então, carne ele odeia.
Então, eu acho que você deveria procurar ajuda, orientação de um nutricionista associado a um psicólogo. Então, psicólogo eu já levei, procurar. mas nutricionista eu nunca levei. Tem que procurar. Nutricionista talvez também para aliar o trabalho dos dois. Associado ao hábito da família. O nutricionista vai trabalhar com o hábito familiar, com certeza. Então, mas lá em casa tem esse que não come nada e tem as outras pessoas que comem de tudo. A gente tem toda uma descompensação. Mas é uma questão de trabalhar a família. É toda uma descompensação. Então, e aí de repente difícil, trazer mais gente. equilíbrio para os dois lados. Eu já Porque estudei, até pelo que você eu está já dizendo. levei no nutrólogo, não levei em nutricionista, mas já levei em nutrólogo. Eu sei tudo que tem que fazer, ele sabe, a gente conversa, explica. Então agora vamos lá, vai dar tudo certo. A hora que a criatura começa a mastigar, começa a fazer careta e não come. Mas, Nínive, carne nenhuma. Às vezes, Nínive, trazer um equilíbrio, então, para essa relação, porque você falou, a gente tem bastante gente com hábito mais gordo e ele come só aquele aquilo. tipo de alimento. Então, de repente, trazer um equilíbrio. Vocês também passarem a comer coisas mais saudáveis, coisas mais variadas, e aí também vocês estão estabelecendo um modelo para que ele também possa comer dessa forma. E tem todo um outro lado de cada fase da criança. Cada fase da criança, ela tem um paladar. Então tem fase que as crianças não gostam de coisas mais molhadas. Não tem isso mesmo que vai mudando o paladar? Tem crianças, tem a fase que a criança gosta de coisas mais, que a gente fala de finger foods, que é de pegar com a mão. Então por isso que eu falo, você precisa de buscar ajuda e que as pessoas vão te orientar à questão da fase em que ele está vivendo. Está muito associado também ao emocional, entra aí o psicólogo, tá? As crianças, elas associam muito o que a professora fala, então, porque a professora, dependendo da fase da criança, da idade. Então, tem uma fase que o pai e a mãe é o ídolo. Então, o que o pai e a mãe come, ela come ou não come. Tem uma fase que a professora é o ídolo. Então, se a professora da escola fizer algum comentário que ela não come algum alimento saudável, esquece porque ele não vai comer, se ela for o ídolo dele. Entendeu? Ai, se o coleguinha da escola que ele mais gosta é um amiguinho, que tem aquela fase, você é meu amigo, você é minha amiga. Então, o meu amigo come aquilo que eu não gosto, mas eu gosto muito do meu amigo, ele passa a comer aquele alimento. Só que também tem o contrário, tá? O Felipe, que é psicólogo, pode explicar melhor isso. Também tem o contrário. O meu amigo que eu mais gosto, ele come uma coisa que eu gosto muito, ele não come uma coisa que eu gosto muito, eu deixo de comer aquilo porque eu gosto do meu amigo. Então ele não come, então eu também não como. Ai, que complicação, gente. Quando eu era criança, eu simplesmente botava aquela montanha dentro da tigela e mandava ver de tudo. Sempre gostei muito de comer. Mas as crianças se identificam muito com os comportamentos dos colegas, dos pares, né? Então, é até por isso que às vezes... Então, mas as crianças todas comem Cheetos, por exemplo, na hora do intervalo. Eu falo, leva dinheiro, compra um salgadinho, meu filho. Ele não come. Ele não come. Eu acho que a gente está falando aqui de um caso muito específico esse, Nínive. Talvez seja por isso. Mas as mães são muito desesperadas, porque cada uma tem um problema, Felipe. Eu não conheço nenhuma mãe que é contente com a alimentação do seu filho. Não, sim, e acho que eu e a Maria, a gente está falando de algumas regras mais gerais, que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em hábitos, né, em comportamentos de uma maneira geral e especificamente em hábitos alimentares, que é o que a Maria entende mais. Sempre tem uma conexão assim com alguma questão psicológica? Ou existe mesmo paladar variado? Não, existe na maioria das vezes, quando tem algum problema, existe uma conexão com o emocional. Maria, e a questão da obesidade genética? Por exemplo, a criança não come muito e engorda. A gente vê que tem gente que nem come tanto e engorda. Tem alguns estudos mostrando hoje que a genética pesa, sim, eu concordo com você que pesa, mas o ambiente em que ela vive pesa mais. Então quer dizer que não é tanto em função da genética, mas é porque naquela família todo mundo é gordo porque todo mundo come muito. Come. Ou come muita porcaria, porque é o hábito. Não é tanto associado à questão da genética. Inclusive, na fase da adolescência, você pode observar que tem adolescentes, se ele tem um hábito alimentar bom e ele tem um grupo de amigos que tem um hábito ruim, ele muda para o hábito ruim e começa a ganhar peso. O inverso também acontece. Mas a gente vê também, Maria, e eu acho que isso é inegável, tem gente que come que nem um boi e não engorda.
Porque eu acho que aí é o componente genético realmente existe, tem metabolismo, né? mas você também tem que associar o que essa criança come, o que ela come e qual o tipo de atividade que ela faz. Porque às vezes, mesmo dois irmãos comendo os mesmos alimentos, que você acha que ele come os mesmos alimentos, mas se você observar mesmo, ele não come nem a mesma quantidade, nem as mesmas coisas que o irmão come. E a atividade física de um é diferente da outra. Não sei se o Felipe concorda com isso. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que, ainda mais tendo passado por essa experiência, agora eu reparo mais, não só no meu próprio comportamento de agora e de antes, mas no comportamento dos outros. Muitas pessoas vêm me pedir dicas, falam, olha, o que eu faço? Como é que eu emagreço desse jeito? Você é meu ídolo. E aí você começa a perceber que de fato tem isso. A pessoa às vezes fala, mas eu como só um pouquinho, eu já engordo. Mas aí você vê o que a pessoa come, basicamente doce, farinha branca, muito carboidrato, muita coisa que engorda, que é absorvida rapidamente pelo organismo. Carboidrato refinado, porque não é a questão do carboidrato, não é a questão de tirar totalmente o carboidrato, né? Que a gente estava conversando aqui antes, e o Felipe, ele trabalha bastante na minha linha também, é o que eu trabalho, a gente pensa bem igual, né? Então, desculpa de te cortar. Sim, não, foi bom que você falou, porque às vezes parece que você falando de cortar o carboidrato. Não, que bom que você deu esse toque. Mas que você vai ver, a pessoa come muito doce, muito açúcar, muita coisa gordurosa. Farinha branca, né? Pouca coisa saudável. Por que a gente fica tão feliz, Maria, quando a gente come gordura? Porque eu fico numa felicidade imensa, assim, se eu comer um bacon, um torresmo, porque dá a sensação um chocolate, de prazer, eu fico muito feliz, me dá uma alegria infinita. Isso aí é uma coisa assim, está relacionada à química, ou é porque eu fico feliz mesmo porque eu gosto de comer aquilo? Porque o seu cérebro pede. O meu pede muito. O meu cérebro pede, grita. E o que ele mais não quer, o que mais o seu cérebro não quer é a mudança. Não quer. O meu não está querendo de jeito nenhum. Então você tem que procurar ajuda para a pessoa te orientar já fui, ao que você faz, Maria, para mas não eu não tenho a tal da força da vontade. Bom, aí eu acho que assim, o maior problema da pessoa que está acima do peso, o que é? Ela sabe que ela precisa emagrecer. Ela já fez os exames, ela está com problema, ela tem gordura no fígado, às vezes ela está pré-diabética, né? Ela já está sabendo, ela já foi nos médicos, ela sabe que ela precisa, mas daí a ter o desejo firme de emagrecer, vai uma distância, não vai? Nós estávamos conversando com o que aconteceu com o Felipe, né, Felipe? Quando que você falou assim, agora eu desejo emagrecer? Nini, foi de repente? Foi, na verdade, de repente, assim, foi mais primeiro por uma questão de saúde, mas na verdade o risco de saúde eu já tinha há um bom tempo, então não posso dizer que foi assim, de repente alguma complicação aconteceu e eu fui fazer isso. Não, eu tinha gordura no fígado, eu tinha um risco de desenvolver diabetes, mais pra frente eu ia ter outras complicações, certamente com aquele peso, aquele tamanho, aquele tanto de gordura, né? Mas aí, de repente, eu... conversando com um amigo meu que é personal, ele entrou para uma academia lá que estava abrindo e tal, falou que ia trabalhar lá, de repente eu pensei, eu poderia fazer uma academia. Mas não ficou apaixonado, nada? Porque a gente quando fica apaixonado emagrece, né? Tem sempre assim um reforço. Não, na verdade eu namoro... Uma motivação extrínseca, né? Não, na verdade eu já namoro há muitos anos, então eu passei... A mesma moça? Sim, sim. Então, eu passei esse processo todo, né? A gente ficou a maior parte do tempo bastante obeso, né? E só agora que eu passei por esse emagrecimento. Então não foi nada de paixão que fez eu mudar assim. Mas aí me deu uma vontade de começar uma academia, começar a comer menos. Mas do nada, sem nenhum fato, porque às vezes a gente leva um susto, né? Eu há um tempo atrás comecei porque eu fui fazer um exame e meu fígado estava condenado, né? É gordura para todo lado. Aí eu falei, gente, tô com o pé na cova. Me deu aquela animada, assim, 2 semanas eu comi as sementes lá, o negócio todo. Mas daí já perdi a força. Mas aí é até interessante que você tenha dado esse exemplo, Nínive, porque não foi... Eu acho que quando a gente vai fazer esse tipo de mudança, porque a gente é pressionado a fazer por uma condição aversiva, é muito mais difícil a gente começar a fazer e a gente se manter fazendo. Quando parte de uma vontade, aí eu acho que a coisa fica muito mais natural. É uma conscientização, né? Você se conscientizou de que você precisa. Mas isso eu já estou conscientizada. As pessoas que eu vejo estão conscientes, todo mundo que eu falo que está na luta, que está querendo emagrecer, está consciente, Maria, mas eu acho que a Maria talvez esteja falando que a pessoa está consciente que precisa, mas não está consciente, Nínive, de que é a ação dela que vai promover isso. Que é ela que tem que partir dela, que é ela que tem que se mobilizar e fazer algo diferente
para fazer isso. E tem uma outra questão que eu acho que é importante apontar, acho que até a Maria pode falar um pouco, de que as pessoas acham que então, tá, eu tenho que emagrecer, vou procurar alguém, vou fazer uma dieta radical, a partir de amanhã eu só como alface, né? E aí começa a fazer uma coisa que é muito difícil, é muito sofrido para a pessoa que tem um hábito alimentar de comer coisa gordurosa, coisa com muito açúcar, né? Comer de tudo, muita fritura, e da noite por dia começar a comer só açúcar. Você tenta fazer uma coisa desculpa, só alface. Uma coisa mais equilibrada dá um resultado melhor. Acontece que demora muito, então às vezes mas a pessoa é o longo desanima. prazo. Por quê? Porque A pessoa o que desanima acontece? porque perde 1 quilo por mês, aí a pessoa fica naquela vontade de comer. E também assim, eu percebo que é muito assim fazer regime. Você está embalado, né? Você fez 1 semana, 2, você está embalado. Se você, é igual a droga mesmo, se você cair em tentação, na segunda-feira você já começa a achar que... Não, mas não é essa a ideia. A ideia não é regime, a ideia é mudança de estilo de vida. Porque se você for com a ideia de que você tem que fazer regime, aí cai no que o Felipe falou, e você vai sofrer. Então, nós não estamos aqui no mundo para sofrer. A ideia é muito diferente, o que é correto. É o que o Felipe fez. Conta o que aconteceu com ele é o que é o correto. Conta como que foi, Felipe. Eu comecei, assim, logo de início eu fui para academia e comecei a comer menos. Eu reduzi as quantidades do que eu comia e comecei a comer de 3 em 3 horas, né? Mas todos os alimentos que eu já comia, nada assim novo, diferente. Menos, em menor quantidade. Quantidades bem menores e comer de 3 em 3 horas. E fazer o exercício te motivou mais? Depois que você começou a se exercitar, você ficou mais animado? Sim, para comer menos? Sim, eu acredito que sim, até porque o exercício ele libera uma série de hormônios, ele dá prazer ao exercício, ainda mais depois de terminar, e ele modifica fisiologicamente o corpo da gente, né? Esse é um primeiro ponto. E psicologicamente, eu acho que também você se sente mais ativo, você sente que você está se esforçando para mudar a sua condição. Poderia dizer que você encontrou prazer em um outro lugar? Que o exercício te dá prazer e aí você consegue compensar? Sim. Quando quando o resultado do seu esforço, quando você percebe o resultado do seu esforço, fica muito mais fácil você se manter fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Porque você percebe quanto é difícil você fazer aquilo, então você dá mais valor. Então, se você fica só nessa dieta, sem fazer o exercício, ou querendo fazer uma coisa muito sofrida, que é só comer alface, só comer porções mínimas, não comer quase nada, né, é muito sofrido, é muito aversivo para você fazer aquilo. Ou tirar um grupo inteiro de alimentos, né? Tem gente fazendo isso, tira totalmente o carboidrato, come só carne, ou come só fruta, não come carne, é complicado, porque você não vai viver a vida toda assim. Eu quero perguntar para você, Maria, daqui a pouco sobre essas dietas malucas aí, né, que a gente faz. Eu sempre adoro uma nova, compro o livro, tudo, implanto aquilo por 3 dias e aí desisto. Mas a gente vai ter que dar uma pausa porque já chegou na hora do intervalo. Então nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta, não saia daí.